venha falar aos nossos corações através da tua palavra, tornando, Pai, esta palavra viva aos nossos corações, Pai. Que o teu Espírito Santo faça essa obra neste lugar, pois queremos aprender do Senhor em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para quê? Para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vamos parar um pouquinho aqui já para nós, só depois de entendermos essa primeira parte, seguimos. A Bíblia diz que sentam-se à mesa com Jesus e vêm até Jesus publicanos e pecadores. Lembra que o publicano era assim, na visão do judeu, o pior tipo de pessoa que tinha, era tido como um traidor da pátria, um dos piores pecadores na visão deles. E essas pessoas vinham até Jesus. Agora, os religiosos ficavam bronqueados com isso. Os fariseus, eu vou falar bastante do fariseu hoje, dos escribas, né, os doutores da lei, ficavam bronqueados e falaram aos discípulos de Jesus: ei, por que o mestre de vocês está permitindo que esses pecadores cheguem perto dele? Você perceba que escondido aqui, qual que é o sentimento deles? É um sentimento de ciúme, né? Porque na cabeça deles seria assim: não, Jesus, se ele é de Deus, se ele é santo, ele tem que andar com quem também é santo, assim, tipo nós. Não é esse sentimento? E não com esses pecadores. Por que Jesus está fazendo isso? E aí a Bíblia diz que Jesus, então, por conta dessa situação, ele vai contar essa parábola. Então a parábola que Jesus conta é por conta disso. Amém? E isso é fundamental a gente entender, porque senão a gente pode fazer uma confusão muito grande com relação a isso. O que é que Jesus conta? Bom, entendido essa parte, né, o contexto, o momento, por que Jesus está contando, quem é o alvo da parábola que Jesus vai contar. Aí diz assim, versículo 4: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, e é cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Meu irmão, até aí, beleza. Até aí, fantástica, né, essa parábola que Jesus conta. Eu acho que é muito claro que a ovelha perdida é o perdido, amém? É alguém desviado, é alguém que se extraviou, e que Jesus, como bom pastor, vai buscar. Até aí, beleza. Agora, eu tenho que confessar para vocês que eu tinha muita dificuldade com isso aqui. E eu tenho certeza que eu não estava sozinho nessa. E por que eu tinha muita dificuldade com isso aqui? Quando a gente chegava no versículo 7, olha a aplicação que Jesus faz. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por, olha só, um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu confesso que quando chegava nessa parte assim, azedava um pouco a coisa para mim. Sinceramente contando isso. Eu tinha uma dificuldade tão grande com isso aqui, porque quando a gente olha para a parábola, a gente sendo a ovelha perdida, não tem parábola melhor, né? Poxa vida, Jesus deixou as 99, Jesus veio me salvar, me buscar, me trouxe em seus braços, fez festa porque eu me arrependi, aleluia, que bênção. Só que se você olha para essa parábola e se enxerga como justo que não se desviou, não sei você, mas me causava um sentimento ruim. Eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem, né, sequer de orar a respeito disso. Mas sabe quando você lê algo e você diz assim, Senhor, isso aqui não me parece muito justo. Eu sei que o Senhor é justo e eu sou injusto. Mas eu não consigo ver justiças aqui. Você já se deparou com um texto assim? Seja sincero, né? Que você olha e diz, mas tem alguma coisa errada aqui, mas não pode. Porque, repito, se você se olha como a ovelha perdida que Jesus foi buscar, lindo, maravilhoso. O problema é quando você diz, poxa vida, o camarada, olha lá, quem se desviou foi ele. Ele que chutou o pau da barraca, ele que saiu por aí pelo mundão afora. Agora, o meu pastor, Jesus, me deixa aqui no deserto para ir atrás daquele. E o pior não é isso, porque até aí ainda beleza. Porque você pensa assim, não, quem está mais necessitado é aquele. Então, uma questão de prioridade. Até aí, beleza, até aí ainda ia. Mas quando o Senhor diz, um pecador traz mais alegria que 99 justos que não precisam de arrependimento, pense na balança romana de pratos. E a Bíblia diz, Deus coloca do lado um pecador arrependido. E esse aqui causa mais alegria do que 99 que não precisam de arrependimento. E aí, quando eu olhava para essa parábola como justo, você está me entendendo? Eu dizia, rapaz, então eu aqui, mais 98 comigo, 99, né? Mas essa cambada toda que ficou firme aqui com Jesus está valendo menos para o Senhor do que um que se perdeu. Só que aí eu repito que a gente precisa entender o contexto do que Jesus está falando. Por que Jesus conta essa parábola? Por causa que os fariseus, os escribas, estavam condenando Jesus por estar com os pecadores. Escondido por que ele não está com a gente? Por que ele está com os pecadores? E aí que a gente precisa entender, né? A Bíblia, ela fala, e para a gente entender isso aqui, para isso clarear para nós, a gente precisa ir para um texto. Eu gostaria que você marcasse aqui Lucas, a gente já volta para cá, e vamos para Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Aqui Paulo está falando entre a diferença, vamos assim dizer, entre o judeu e o gentil. E aí ele fala o seguinte, dentro desse contexto, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Nós aqui que ele está falando é judeu, porque vamos lembrar que ele era judeu. Então ele diz, nós como judeus temos alguma vantagem sobre os gentios? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Não, de forma nenhuma.
Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão aonde? Estão debaixo do pecado. Olha o que Paulo está falando. Ah, a gente tem vantagem por ser judeu. Ele diz não, sabe por quê? Porque a gente está no mesmo barco. Tanto judeu como gentio, ele cita aqui como gregos, né? Tanto judeus como gentios estão no mesmo barco. Que barco? O que diz aí, gente? Que barco? O barco do pecado. Debaixo do pecado. Ele diz, o judeu estufa o peito e diz, nós somos descendência de Abraão. E ele está dizendo, e vocês são tão pecadores, ou melhor, né, que ele também era judeu, nós somos tão pecadores quanto os gentios. Estamos todos debaixo do pecado. Aí vamos dar um pulo, um salto, vamos lá para o versículo 21, para não precisar ler tudo. Aí a Bíblia diz, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, presta atenção nisso aqui, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha o que a Bíblia diz para nós, né? Eu li tudo, porque se eu fosse devagarzinho explicando, a gente passava o culto inteiro só nesse texto, né? Tanta coisa que tem aqui. Mas 3 conceitos básicos que esse texto nos apresenta. Primeiro conceito básico: todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. A Bíblia diz, eu até não li esse versículo, acabei pulando, mas a Bíblia diz, não há um justo, nem um sequer. Essa é a primeira verdade que o texto apresenta. E aí a gente para e diz assim, ué, pastor, mas eu não entendi nada. Na parábola que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o Senhor se alegra mais por um pecador do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Mas vem cá, segundo o que diz aqui em Romanos, tem algum justo? Tem alguém que não precise de arrependimento? Não. Ih, pastor, eu pensei que o senhor ia explicar, agora o senhor complicou mais a coisa. Calma, que eu embolo para depois desembolar, beleza? Aguenta firme aí que você já vai entender aonde que eu quero chegar. Mas esse é o primeiro conceito do texto. Antes de eu falar dos demais, aí que a gente precisa entender. A questão é como os fariseus se enxergavam. E a gente já vai para um texto que isso vai ficar bem claro. Mas como a gente está construindo entendimento. Como os fariseus se enxergavam? Dessa maneira. Eles não se enxergavam como um pecador. Eles se enxergavam como alguém justo que não tinha nada para se arrepender. Aí eu sempre cito Marcos capítulo 2,
que ali, novamente, Jesus está sentado à mesa, com ele pecadores e publicanos, e chegam os fariseus e perguntam aos discípulos de Jesus: por que que o mestre de vocês está sentado com pecadores? Isso não pode. E aí Jesus, ao ouvir a conversa, ele diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim quem? Os doentes. E aí ele completa dizendo: e eu vim para chamar e salvar aquele que se perdeu. Então, é muito claro no texto que quando Jesus fala do doente, ele está se referindo ao pecador. E a doença é o pecado. Quando ele fala do médico, ele está se referindo a ele, como aquele que perdoa pecados, como aquele que fará na cruz a propiciação pelos pecados. Está me acompanhando ou não? Mas, se o doente é o pecador e ele é o médico, então quem seria o são? Não teria ninguém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas quem que é esse justo, então? Esse justo que ele está falando, né, ou o são, que não precisa de médico, era a forma que os religiosos, que os fariseus se enxergavam. Não que eles fossem assim, mas eles se enxergavam como justos. E por causa disso, o médico não pode sará-los. Se eu não reconheço que eu tenho pecado, tampouco eu vou procurar o perdão em Cristo Jesus. Sim ou não? Então é disso que Jesus está falando. Então, quando a gente lê lá que ele se alegra mais por um pecador arrependido do que por 99 que não precisa de arrependimento, ele está se referindo aos religiosos, aos fariseus, que se sentiam tão de Deus, tão justos, tão corretos, que não necessitavam de arrependimento. E aí, nesse aspecto, sim, que se arrepende, vale mais, traz mais alegria. Vale mais, não ficou estranho, mas eu vou usar as palavras de Jesus: traz mais alegria para Deus do que 99 cheio de pose, cheio de religiosidade. Oh, eu sou tão santo que eu não preciso de arrependimento. Você está entendendo? Por isso, meu irmão, aquela parábola que Jesus conta, ela só pode nos incomodar se nós formos fariseus e religiosos. Mas sabe, há pouco eu dizia e confessava aqui que já me incomodou bastante. Mas sabe por que me incomodava? Porque assim como os religiosos, eu me via como o justo. Como aquele que permaneceu na casa, como aquele que não se desviou, como a ovelha que não saiu do aprisco. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí o segundo, voltando aqui ao texto de Romanos, o segundo aspecto que a Bíblia nos apresenta aqui, e aí que começa a nossa visão ser consertada, se assim posso dizer, é que a Bíblia fala que nós não somos justos, mas a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós somos justificados. Pastor, mas não é a mesma coisa ser justo e ser justificado? Não, são duas coisas diferentes. Justo, no sentido, pelo menos aqui que o texto está trazendo, justo é aquele que não comete pecados. Mais para frente a Bíblia vai dizer, está aí, está dando monitor, ó, a fim de que o próprio Deus seja justo. Quem que é justo? É Deus. E não somente justo, mas justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo, eu não sou justo, você não é justo. Mas nós fomos justificados pela fé em Jesus. Quando eu aceito, me aproprio daquilo que Jesus realizou por mim lá na cruz do Calvário,
eu me aproprio que Jesus, ele morreu pelos meus pecados, me perdoando, me trazendo salvação, então eu me reconheço como um pecador, mas que fui justificado pela fé em Jesus. E perceba que essa é uma visão muito diferente daquela eu sou justo, eu não preciso de arrependimento. Está entendendo a diferença ou não? Não, é quando eu digo, não, eu sou pecador e eu preciso de arrependimento, pois é só através do arrependimento é que eu serei justificado. Eu não sou justo, mas o Senhor me justifica. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez por mim. Está entendendo? O terceiro conceito que esse texto traz, que eu já até abordei, é justamente essa questão, que quem é justo é Deus. Ele é justo, e por ele ser justo, ele pode então nos justificar. Se nós não entendemos isso, meu irmão, aí aquela parábola que Jesus contou vai nos incomodar. E eu já atendi muitas pessoas que chegam assim e sabe, às vezes não tem coragem de falar, mas você percebe o sentimento que a pessoa tem. E eu já atendi muitos que dizem assim, pastor, olha, não sei o que está acontecendo comigo. Porque quando eu me converti, pastor, mas olha, eu nem orava, Deus já atendia. Pastor, era tanto milagre, era tanta coisa maravilhosa que Deus fez por mim, e eu senti a presença dele. Pastor, era uma glória, pastor, era uma maravilha. Ai, pastor, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Poxa vida, pastor, agora, dá um trabalho para a gente receber uma bençãozinha, pastor. Sei lá, parece que Deus se empolga, fica feliz quando a gente se converte, e aí nos abençoa, e transforma a nossa vida, e faz e acontece, passa um tempo, pastor, parece que Deus nos deixa ali, meio de escanteio, meio de lado, desliga tudo lá, deixa só o microfone. Parece que Deus deixa a gente meio de lado assim, parece que Deus até não se importa muito com a gente. E eu não sei se algum dia você já se sentiu assim. E repito, deixa eu desligar ali. Desliga tudo, deixa só o microfone. Isso. Eu não sei, como eu disse, se você já se sentiu assim ou não, mas a gente não tem coragem às vezes de falar, mas é o que está dentro de nós. Você está entendendo? Eu lembro de um irmão meu, né? Eu nem deveria contar essa história assim, né? Porque quando eu falo um irmão meu, só tenho dois. Aí ainda que você chute, você tem 50% de chance de acertar qual dos dois que foi, né? Mas enfim, mas eu tenho, um dos meus irmãos, ele falava algo assim, e até hoje eu não sei se era brincadeira ou era verdade. Até hoje eu não descobri, né? Quando eu ouvia, eu fingia que era brincadeira e dava risada, né? Mas não sei até hoje, assim. Mas ele falava assim, não, rapaz, você sabe que é bom assim, a gente ficar um tempo sem ir para a igreja. Aí, como assim? Que história que é essa? Não, é bom, sabe? A gente de vez em quando tem que ficar assim umas 2, 3 semanas sem aparecer na igreja. Isso aí é bom. Mas por quê? Não, porque daí quando a gente chega lá, as pessoas, irmão, que alegria em te ver, rapaz. Poxa, eu estava preocupado contigo, não te vi mais aqui. Que benção que você veio, vem cá, senta aqui do meu lado. Daqui a pouco outro já vem, irmão, tudo bem? E abraça a gente, tudo. Mas quando a gente vai todo domingo na igreja, o pessoal não dá nem bola pra gente. A gente passa na porta, o obreiro, quando muitos assim, boa noite, irmão. Ninguém vem abraçar, ninguém vem perguntar como é que tá, ninguém vem dizer, fica firme com Jesus, hein? Aí ele dizia, a gente dá uma sumida e reaparece, poxa vida, vem todo mundo falar com a gente e tal, e aquela coisa. E repito, né, até hoje não sei se é brincadeira dele ou não, né? Mas é verdade, não é?
E às vezes a gente tem meio que esse sentimento, poxa vida, parece assim que, né, que eu sou um lado das 99. Não, meu irmão, essa história aqui, essa parábola Jesus está contando para o fariseu. Aí, se você lembrar, eu ia ler, mas não há necessidade, se quiser você anota aí Lucas 18, do versículo 9 em diante, você lê na sua casa depois. Não faz um tempo eu já preguei essa passagem aqui, eu acho que deve estar fresca aí na memória. Mas lá, Jesus ele vai contar uma parábola, e a Bíblia começa assim, e contou-lhes uma parábola. Bom, deixa eu pegar aqui, para eu não falar nenhuma vírgula errada. Então, não precisa abrir, mas só acompanha comigo no monitor, que a gente vai ler bem rapidinho. Ó. Lucas 18, 9. Olha só. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem o quê? Justos, não diz que eles eram, diz que eles se consideravam. E por causa disso, o que eles faziam? E desprezavam os outros. Agora, você lembra qual que é a parábola? Aí eu conto para você. Aí Jesus conta que 2 homens foram ao templo orar. Um publicano, olha aí o nosso personagem, e o outro fariseu. Você vê que os dois estão em todas, né? Em todas estão os dois. E a Bíblia diz que o fariseu, olha só, Jesus está contando uma parábola sobre aqueles que se achavam justos e por isso desprezavam os outros. Quem que ele usa como personagem da parábola? O fariseu. Jesus está desnudando como era o coração do fariseu. E aí a gente começa a entender do que é que Jesus está falando das 99 que são justos e que não precisam de arrependimento. Amém? É disso que Jesus está falando. É nesse aspecto. Então, se eu não sou um religioso, um fariseu, eu não deveria me incomodar com aquilo. E aí, porque aquilo não toca a nós. Mas o que toca a nós? Opa, aí esse a gente vai ver daqui a pouco. O que é que diz a nosso respeito? Daqui a pouco a gente vê. Segura aí. Mas o fariseu orava de si para si mesmo. A oração não chegava nem diante de Deus. E aí ele orava assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ó, né? Estou num nível acima, não sou como os demais homens, não, eu sou uma outra classe. Roubadores, mentirosos, adúlteros. Ele olha para o publicano e nem como este publicano aqui do meu lado. Você já imaginou você vir num culto? Pare e pense, ó. Se coloque no lugar do publicano. Você está lá no pecado, uma vida toda torta, e você diz, não, eu vou para a igreja, eu preciso mudar de vida, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter uma vida nova com Jesus. Aí você vem para a igreja. Chega naquele dia, só veio você e mais um, veio 2 pessoas para o culto só. Já parou para pensar? E para o teu azar, ainda veio um fariseu, um religioso. Aí o pastor vai começar o culto. Isso que eu troquei a pilha antes de entrar no culto. Pelo jeito eu coloquei a pilha ruim, né? Tirei a boa e coloquei a ruim. Mas voltando à história. Aí você chega no culto, tá só vocês dois. E aí o pastor vai começar o culto e diz, pessoal, só tá os 2 irmãos aqui na igreja, então faz o seguinte, vem aqui na frente, aqui diante do altar, a gente vai começar o culto aqui e tal. E aí, pessoal, acabei de ver que eu estou sem a Bíblia, então faz o seguinte, vai orando aí, eu já volto. Aí você começa a orar, ô Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não era essa a oração do publicano? Ser propício a mim, pecador, bate no peito. E do teu lado, ó Senhor, muito obrigado, pois eu não sou um miserável como este aqui do meu lado. Meu irmão, acho que saia do espírito, será que não? O cara já é pecador mesmo, para ele virar a mão no outro.
Talvez não demorasse muito. Mas olha que coisa séria, né? E aí, mas não é isso que está acontecendo? É exatamente isso, que, pois eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, e isso, aquilo. E esse é o problema do religioso, ele se acha melhor do que os outros, sabe por quê? Porque ele faz alguma coisa, porque eu faço isso, eu oro de madrugada, eu sou patrocinadora, eu jejuo, eu vou na igreja todo domingo, Você está entendendo? E a pessoa, não é assim o que eu sou, é o que eu faço. E isso é problemático. Pastor, mas eu não tenho que fazer todas essas coisas? Sim. Mas eu tenho que fazer essas coisas porque eu sou um filho de Deus. E por eu ser um filho, então eu faço. Eu não faço para me tornar, eu não faço para agradar a Deus. Eu faço porque eu sou, porque eu fui salvo por Jesus, porque eu sou um filho de Deus, então eu faço todas essas coisas. Você está entendendo a diferença? Mas você perceba que, como eu dizia, Jesus mostra o coração aqui do religioso. Então, nunca mais esqueça, meu irmão, quando você lê lá que o Senhor tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, só se você é religioso, só se você é fariseu, aí está falando de você, aí você pode ficar brabo mesmo. Mas se você não se enquadra nessa questão, isso não deveria lhe incomodar. Como a partir do momento que eu entendi isso que eu estou lhe explicando agora, não me incomodou mais. Porque para Deus, verdade, um pecador que se arrepende dá mais alegria do que você juntar 99 religiosos. Nós somos muito santos, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Está entendendo? Tá, pastor, mas e aí? O que é que toca a nós, então? Opa, aí a gente tem que voltar para o Lucas 15, que foi onde a gente começou, que está aí, se você abrir o 18, está aí pertinho, né? Mas eu falei para nem abrir, então vamos para Lucas 15 agora. Lucas 15, 25. Porque ainda bem que não é a única parábola que Jesus conta. Jesus, na verdade, conta 3 parábolas nesse capítulo. Primeiro, a ovelha perdida, que nós já acabamos de falar, e entendemos a quem ela se refere. Depois, a Bíblia fala, Jesus conta a parábola da dracma perdida, que é bem pequenininho, são 2 versículos, se eu não estou enganado. E aí Jesus gasta o maior tempo ensinando a terceira situação, que é do filho que se perdeu. E eu não sei você, mas eu creio que é esse que toca a nós. Não as 99 que o Senhor deixou no deserto. Não as 99 que traz menos alegria do que um que se arrependeu. Mas o caso do filho. E aí vamos lembrar a parábola do filho que Jesus conta. Um pai de família tinha 2 filhos. O mais novo deles foi até o pai e pediu que o pai repartisse a herança, desse a parte que lhe cabia. E a Bíblia diz que o pai repartiu para os 2. O pai não deu só para o filho mais novo, o pai também deu a herança ao filho mais velho. E vamos nos lembrar que na cultura deles, naquela época, quem recebia a maior parte da herança, gente? O filho mais velho. Então perceba que o filho que ficou em casa recebeu uma herança maior do que o filho que saiu. O pai não deu só para o filho que saiu e o outro ficou sem nada. Não, o pai deu para os 2. Agora, ainda não contente, a Bíblia diz que poucos dias depois, o filho mais novo juntou as trouxinhas dele, colocou nas costas e perna para que te quero.
e foi viver a vida dissolutamente, sem freio moral, fazendo o que dava na cabeça. Obviamente, gastou tudo o que tinha. A Bíblia diz que veio uma fome naquela terra e ele começou a padecer necessidade, e a única coisa que deram para ele fazer era cuidar dos porcos. Lá estava ele cuidando dos porcos, com fome, e a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. É nessa hora que a ficha caiu, né? E pensa num ditado que está ficando antigo, e a ficha caiu, né? Porque primeiro que ficha já não tem mais, que era cartão, e orelhão está acabando, né? Esses dias eu vi um orelhão e disse, rapaz, olha aí um orelhão, ainda tem, né? Mas é como mais difícil você ver um orelhão hoje em dia. Mas enfim, né? Voltando ao ditado lá, né? A ficha caiu, ele caiu em si, diz, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Estou aqui passando fome, desejando comer comida de porco, enquanto os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão. Eu vou voltar lá, vou pedir perdão para o meu pai, e ainda que ele não me aceite como filho, eu vou ficar lá como um simples trabalhador, eu estou melhor que aqui. E ele volta. E como é que o pai o recebe? Né? Recebe com alegria. Tira aquelas roupas sujas, fedorentas, põe roupas novas, sandálias no pé, anel no dedo, manda matar o bezerro cevado, faz festa para aquele filho. Amém? Mas o foco nosso não é esse filho. Porque você perceba que este filho perdido, ele é o correspondente da ovelha perdida da outra parábola. Sim ou não? Agora, o que eu quero focar é no irmão dele. É naquele que ficou. E a Bíblia diz assim, Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, né, ou o bezerro cevado, dependendo da tradução. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Meu irmão, vamos falar a verdade, quantas vezes nós também não nos sentimos assim? Lembra o sentimento que eu falava que eu tinha quando lia dos 99? E muitas vezes sente assim, poxa vida, o cara bagunçou, esculhambou. E você vai ver, daqui a pouco ele abre o coração e ele fala exatamente isso. Esse teu filho aí fez, aprontou, aconteceu, e o senhor recebe ele desse jeito, com festa, com dança, matando bezerro cevado. Eu estou aqui te servindo, o senhor não me dá nada. Mas o pai já tinha dado? Já. Amém? Mas olha só que coisa séria. Só que perceba que diferente do primeiro caso, diferente das outras 99 ovelhas que representavam os fariseus, aqui a conversa é sobre filho. Lá as 99 ficam no deserto, enquanto vai buscar que se perdeu. Aqui, o pai permanece na casa. Aqui o pai sai da festa para ir lá atrás do filho que havia ficado em casa. Não é do outro. Do outro ele se alegra, mas se alegra com esse também. Porque não há distinção de tratamento entre um filho e outro. Olha só, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Vamos, filho, vamos se alegrar, vamos participar da festa. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio este seu filho,
que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Ele está indignado. Porque no coração dele está recebendo um tratamento diferente. Você está entendendo? E ele está lá com o coração azedo. Mas lá está o pai, do mesmo jeito que o pai saiu para receber o filho que estava perdido, do mesmo jeito o pai saiu para receber esse. E para dizer, meu filho, vem, entra na festa. E olha só o que o pai fala. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Meu filho, eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Eu sempre estive aqui. Não é isso? Olha o que mais. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão, né, o irmão diz, esse teu filho, o pai diz, não, esse teu irmão, né, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você queria o bezerro cevado? Você podia ter, eu não preciso te dar o cabrito. Tudo é teu. Meu filho, você está bronqueado porque eu fiz festa para o outro? Poderia ter festa para você todo dia. Não é isso que o pai está falando? Poderia ter. Eu não estou tratando um diferente do outro, eu não amo um mais do que o outro. Agora presta atenção que o tratamento com o fariseu é um, o tratamento com o filho é outro. E é isso que nós precisamos entender. E esse é até o título da mensagem hoje: o fariseu e o filho. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma forma é como Deus lida com o fariseu e outra forma é como Deus lida com o filho. Com o fariseu, Deus diz: um que se arrepende traz mais alegria do que 99 que se acham justos e que não precisam de arrependimento. Mas com relação a filhos, e eu espero que você assuma que isso é para você, amém? O filho, o tratamento é outro. O filho, o pai não abandona. O filho, o pai não dá tratamento diferenciado para um para o outro. O pai está dizendo, olha, do mesmo jeito que eu amo aquele que se perdeu, eu também te amo. Do mesmo jeito que aquele que se perdeu tem valor para mim, você também tem. Do mesmo jeito que tem festa para aquele que voltou, para você poderia ter festa todo dia se você quisesse. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos entender. Mas como este filho aqui, o grande problema é que muitas vezes nós não nos enxergamos como filhos, nós não entendemos que somos filhos, nós não olhamos para o pai como pai, às vezes olhamos para Deus como Senhor, às vezes olhamos para Deus como Deus, ou como qualquer outra coisa, mas não como Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, ele clama, ele confirma com o nosso espírito que somos filhos, e é ele que clama, Abba, Pai. Que quer dizer, né, seria alguma coisa como paizinho, ou papai. Era uma expressão carinhosa que as crianças usavam para os pais. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo dentro de nós faz isso. Mas quantas pessoas não deixam o Espírito Santo trabalhar dessa maneira e tem uma grande dificuldade para olhar para o pai como pai? Você percebe que esse filho está voltando ao campo. Na minha visão, eu fico imaginando ele e não é campo de futebol, tá, gente? É da lavoura. E ele está voltando, eu fico imaginando ele com um chapéu de palha na cabeça, com uma enxada nas costas. Meu irmão, isso o servo deveria estar fazendo, não o filho. Mas ele estava lá se esforçando para ter o reconhecimento do pai, enquanto ele já era filho. E quantos de nós estamos agindo, fazendo a mesma coisa? Então, o que eu quero que você entenda é que tratamento
Para fariseu uma coisa, tratamento para filho é outra. E eu espero que eu e você possamos, sabe, diante de tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que a gente aprendeu, que a gente possa sondar o nosso coração e ver se, quem sabe, não há religiosidade, farisaísmo dentro de nós, nos achando os melhores do que os outros. Não, não, deixa eu tirar tudo isso do meu coração. Não, Senhor, eu sou um pecador que fui justificado pela tua graça. Amém, igreja? E eu preciso do Senhor. Eu sou filho. E o pai não faz distinção de um filho e de outro. Ele ama todos iguais. Ama aquele que se perdeu, mas ama aquele que ficou na casa da mesma forma. Então o pai fazer festa para aquele que se perdeu e voltou não deveria incomodar nenhum de nós. Amém, igreja? Deveríamos fazer festa e dizer glória a Deus, porque o pai me ama do mesmo jeito que ele ama o meu irmão, que se perdeu e que agora voltou. E eu creio, meu irmão, que nessa noite o Pai, Deus, está indo até muitos de nós para fazer o que ele fez com esse filho, para sarar certos corações, para tratar. E que você permita que o Senhor trate hoje seu coração. Amém? Diga glórias a Deus e vamos aplaudir o Senhor.